Bom, vamos lá então. Já passou aí algumas horas do final do jogo que se iniciou há pouco, que o Maringá perdeu para o Azures por 3-0. E primeiramente, para participar desse ao vivo aqui, desse pós-jogo, boa noite, João Vitor, e boa noite para o Vitor também. Pode começar, João, dando suas primeiras considerações iniciais do pós-jogo de Maringá e Azures. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Vitor. É um dia difícil, né? O Maringá não jogou bem. Ele vem já não jogando bem em alguns jogos. Jogou o primeiro jogo contra o Londrina bem e foi decaindo até esse jogo do Azures. E então nós vamos falar um pouco mais sobre isso, desde o jogo contra o Londrina até agora e sobre a partida de hoje. Boa noite, Vitor. E aí, conseguiu acompanhar a partida de hoje? Boa noite, Giovanni. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Consegui sim assistir o jogo. Infelizmente, o Maringá não conseguiu jogar bem, não conseguiu demonstrar o seu futebol, mesmo com as mudanças ali no time, né? Tivemos algumas alterações do jogo do Rio Branco para esse jogo contra o Azures. Infelizmente, não surtiram o efeito desejado e o Maringá, infelizmente, perdeu fora de casa, né? É isso aí. Bom, para falar então, para começar para falar do jogo de hoje em si, João, teve mudança, né? O Maringá precisava de mudanças, teve a mudança, que foi a entrada do Bassani, tivemos também a entrada do Átila no lugar do Vilar do zagueiro, que eu acho que foi mais uma questão de opção, ou talvez por questão física, e a entrada também do Patricão no lugar do 25. Como você viu essa substituição, João? A substituição mais pedida era a entrada do Bassani no meio, né? E infelizmente ela não surtiu o efeito que todo mundo estava esperando. Ele teve o melhor lance do Maringá, saiu dos pés dele e do Patricão. O Patricão fez a parede, tocou para ele, lançou pro Mirandinha, que acabou perdendo um gol que não se pode perder ali, no 0-0 ainda. Então, aquela jogada foi uma boa jogada, mas só foi isso, não teve mais nada no jogo. E ali atrás, na zaga, ficou aquela incógnita, por que não Vilar? E no segundo gol, aquela para mim, falhou, porque ele não pode recuar. O atacante não pode ir para frente e o zagueiro ficar andando de costas, recuando, principalmente dentro da área. Então, foram algumas substituições que a torcida pediu, a entrada do Bassani, um meio de campo mais armador, mas não surtiu efeito nesse jogo, não. E aí, Vitor, você viu alguma mudança? Deu certo a mudança? Pelo menos na questão de vontade, de se impor no jogo? Então, Giovanni, eu acho que essas mudanças eram necessárias. Eu até queria ver o Maringá com dois volantes só, inclusive a entrada do Bassani ali no lugar do Sheldon. Achei que seria uma boa para o Maringá. O Patricão também era uma tentativa de algo novo, algo diferente, ainda mais com esse meia mais clássico, camisa 10, jogando um pouquinho mais à frente para poder estar mais perto, né? Porque nos últimos jogos eu achei o 25 muito longe do meio-campo. Achei que poderia ajudar, mas ali na zaga também, como você falou, pode ter sido por problemas físicos, então não tem muito o que fazer, né? Mas eu achei uma boa no papel as mudanças, porque era para tentar algo diferente, né? Para tentar conseguir essa primeira vitória e infelizmente ali não deu certo. Começo do jogo, comecinho do jogo, o Maringá jogou bem, mas foi passando a partir dos 10 minutos ali, não conseguiu mais muita coisa. Teve essa chance que o João falou com o Mirandinha, que é um gol que realmente não se pode perder, era uma chance muito clara, e ainda mais jogando fora de casa, precisando da vitória, tinha que ter feito o gol, e a partir dali o Maringá não conseguiu criar, não conseguiu se livrar bem da pressão, né, do Azures, e acabou tomando o gol e não teve muita reação, e aí depois do segundo gol foi um balde de água fria realmente. Mas eu acho que eram necessárias essas mudanças no time titular, acho que precisava testar e precisava ver se com essas alterações melhorava, não foi o caso que aconteceu hoje, né? É isso aí. Ficou um pouquinho complicada, né, João, a situação, porque o Maringá precisaria vencer. Tem campeonato pela frente ainda, mas às vezes são confrontos diretos. E ficou para trás com o Rio Branco e ficou para trás agora com o Azures.
O que fazer daqui para frente, João? Então, foi o que eu estava conversando com o pessoal, meus amigos, conversei com vocês também. O Campeonato do Maringá começou contra o Rio Branco. O jogo contra o Rio Branco, o jogo agora contra o Azures, o jogo contra o Cascavel CR. Esse é o principal campeonato do Maringá. Vencer esses jogos, fugir do rebaixamento, se classificar entre os 8 melhores, aí para cima pensar no futuro. Primeiro tem que tentar ganhar esses jogos, tentar se classificar. 2 jogos, 6 pontos, fez apenas um. Complicou e complicou demais. Por quê? Há pouco tempo, antes de acabar o jogo do Maringá, o Cascavel CR estava vencendo o Cascavel UFC, no clássico do... Pode ser clássico da Serpente, ou pode ser clássico do Veneno, depende de quem está torcendo. E estava complicando muito o Maringá, por quê? Estava deixando o Maringá em 10º, na frente apenas de Operário com 2 jogos e Atlético Paranaense com 1 jogo. Então, tecnicamente, os 2 times passariam o Maringá na pontuação, deixando o Maringá na lanterna do campeonato. Com o empate do Cascavel CR e Cascavel FC, o Maringá não está, ficou na frente do Cascavel CR. Então, ele ainda está fora da zona de rebaixamento, mas acendeu aquele sinal de alerta que precisa melhorar, precisa ganhar os jogos de confronto direto, como o do Azures e do Rio Branco, que foi que o time não ganhou. Precisa ganhar do Toledo e do Cascavel CR, porque são as equipes teoricamente mais fracas do campeonato. E depois do jogo de hoje, pelo que eu vi do Maringá, eu fico meio na dúvida que seriam só apenas esses 2 times mais fracos. É isso aí, olha quem chegou aqui com a gente, o Pedrão. Boa noite, Pedro. Já estava falando aqui das situações do Maringá, do que foi a partida de hoje, da expectativa daqui para frente. Boa noite para você, já deu tudo uma acalmada no ano, tá tudo tranquilo. Como você avalia a partida de hoje, Pedro? Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que estão aí. Estão me ouvindo bem? Sim. Show. Sim. Beleza. Bom, eu acho que a partida de hoje foi uma decepção para todos os maringaenses, porque a gente entende, né, que as 2 primeiras rodadas foram rodadas mais difíceis, o torcedor estava meio no que vier é lucro, e a gente sofreu com aquele empate do Londrina, né, não por ter empatado com uma equipe como Londrina, mas pela forma com que empatou, né, no último lance. Contra o Curitiba também sofreu, porque perdemos um pênalti, então a gente sente que poderia ter feito algo a mais, e a redenção era para vir contra o Rio Branco. Então, depois do 0-0, o torcedor ainda conseguia, né, ter algum relento, pensando que o Rio Branco é uma equipe que está há anos aí já na primeira divisão, que sempre monta um time competitivo, que por mais que seja uma equipe com a qual o Maringá possa brigar, não é uma equipe tão simples assim, né, de se vencer. Agora, contra o Azures, uma equipe aí recém-formada, uma equipe que o Maringá já enfrentou ano passado, e não montou um elenco de tanta qualidade, a gente vê pelo nível do jogo, o Maringá sofreu uma derrota do jeito que foi, eu acho que complica bastante, não só a questão da classificação, mas também os ânimos do torcedor, viu? Porque todo ano o torcedor maringaense espera uma repetição do que ocorreu em 2014, eu acho. Porque se ocorreu uma vez, a gente sabe que é possível que aconteça de novo, e a gente sempre está sendo baqueado, em 2016 pelo rebaixamento, depois faz uma ótima campanha em 2017, 2018, alguns probleminhas ali, mas consegue terminar numa classificação geral ótima, se classifica para a segunda fase da Série B, com um elenco competitivo, em 2019, com aquele marketing lá em cima, o torcedor esperando cada vez mais, aí vem outra queda. Depois de uma ótima temporada na segunda divisão, e começa agora com 2 empates e 2 derrotas na primeira divisão. Então, eu acho que o torcedor fica realmente decepcionado, porque eu creio que pense, poxa, empatou com o Rio Branco, perdeu pro Azures, vai ganhar de quem? Se a gente acha que o Cascavel CR é um time de não tanta qualidade, o Toledo também, a gente pensava isso do Azures também. Agora, joga contra o Azures e toma 3-0, sendo que o Cascavel CR hoje quase surpreendeu o FC Cascavel, que a gente sabe que é um time forte, organizado, o torcedor fica meio sem chão, né? Não sabe nem se vai ganhar desses times. Então, eu não sei qual é a reviravolta que o torcedor pode esperar, se é uma troca de técnico, se é uma troca de jogadores, se é testar jogadores que não estão sendo testados ainda, se é esperar os jogadores que não estão sendo relacionados ainda se recuperarem de lesões, recuperarem o preparo físico, porque do jeito que tá, eu acho que não dá para continuar, não.
Agora, ô, Vitor, o Lanza diz aqui, ó, Eduardo Augusto, Rio Branco sempre foi uma pedra no sapato do Maringá, tô pedindo a todos os santos para não cairmos. Essa é a pegada, você acha, Vitor? Já é hora de repente, pensar em não cair ou dá para buscar um algo a mais na competição ainda? Não, logicamente que dá para buscar ainda, como você falou, a gente está no começo do campeonato. Eu estou de pleno acordo com o João, eu acho que o campeonato do Maringá não é contra Curitiba, não é contra Atlético, não é contra Operário, é contra Azures, Rio Branco, Toledo, Cascavel, CR, e teve esses dois resultados negativos relativamente, né? Um empate e uma derrota contra um desses times. Ainda dá tempo de se recuperar, dá para se classificar, com certeza, ainda tem bastante campeonato pela frente, mas eu acho que o principal objetivo agora tem que ser recuperar a confiança, tem que conseguir uma vitória, uma boa vitória, jogando bem, para aí sim reconquistar a confiança e almejar coisas maiores. Mas então, a princípio, na minha opinião, é tentar fugir desse rebaixamento aí. Agora, ô João Vitor, quão ruim é jogar fora dos seus domínios, jogar fora do Lee Davis? Que o Maringá, lembrando ainda, teve o mando contra o Curitiba, teve o mando contra o Rio Branco. E não foi no Lee Davis, foi em Arapongas. Como isso é ruim, não jogar dentro de sua casa? Eu acho que a pior parte ali é o estado do gramado. A gente que assiste daqui, a gente percebe que o gramado tem muito buraco, tem muita areia tampando esses buracos. Então, traz uma dificuldade muito grande para a equipe do Maringá. E hoje, o Maringá não poderia utilizar essa desculpa, porque o gramado da Azures estava melhor do que o gramado do Ninho dos Pássaros. Então, a desculpa que eles estavam utilizando antes, que o gramado é ruim, que não favorece o estilo de jogo do Maringá, hoje não colava. Então, a gente começa a pensar, mas então a culpa não é do gramado, a culpa não é dele estar jogando lá no Ninho dos Pássaros, longe de casa. Então, esses pequenos detalhes que faz a torcida pensar que é um pouco difícil, principalmente se for aqui dentro de Maringá. Por quê? Porque a torcida não pode ir lá apoiar, empurrar o time. Então seria a mesma coisa que estivesse jogando fora de casa, porque não vai ter a massa de maringaense ajudando. Agora, Pedrão, a gente pegou o Curitiba, pegamos o Londrina, mas ainda tem Operário, tem Atlético Paranaense, tem o Cianorte que tá voando, tem o Cascavel, o Futebol Clube Cascavel. Então, assim, não tem adversário fácil nessa competição. Para você, como torcedor, visão de jornalista, há alguma possibilidade de reverter isso? Por que não o Maringá não vai na Baixada e ganha de 1-0 do Atlético Paranaense? Há essa possibilidade? Há essa esperança? Eu acho que a esperança a gente sempre tem, né? Até porque a gente sabe, por exemplo, o jogo em Cianorte é um jogo muito difícil. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o mando de campo. A gente vai ter que ver se o decreto vai permitir que jogue em uma cidade ou em outra. Porque a gente sabe que o campo do Cianorte, por exemplo, é um campo menor, é um campo que aparenta ser bom, mas a gente sabe que a grama é pesada. Então, o Maringá sempre teve dificuldade de jogar lá. A mesma coisa que o João falou aí, a questão do estádio de Arapongas não favorecia mesmo. A gente vê que o Maringá era um time que tentava sair jogando. E realmente, com gramado ruim, você pega a bola no morrinho aí, a bola perde velocidade num passe, você dá na cara do atacante, né? O atacante na cara do gol, como já aconteceu, e o Caio acabou salvando o Maringá. Então, eu acho que a gente tem que acreditar nisso sim. Como a gente falou, a retomada de confiança do Maringá pode passar num jogo desse, uma vitória sobre um Operário, sobre um Cianorte, que é um adversário difícil. Eu acho que, por exemplo, contra o Cascavel CR, se a gente vencer, pode acontecer o que aconteceu ano passado, quando o time foi lá para Cascavel, venceu, acabou continuando depois uma sequência de derrotas e o técnico acabou caindo. Então eu não sei se é momento de dar uma chance a mais, deixar a comissão técnica, porque tem comissão que precisa mesmo de mais tempo para dar certo, se é hora de trocar. Eu acho que o Maringá pode até ficar confuso numa situação dessa, mas para retomada de confiança, o que eu acho que é essencial para o Maringá, seria uma vitória contra um desses grandes. E grandes eu não digo Atlético, eu não digo Paraná, eu digo Cianorte, eu digo Operário e FC Cascavel. É isso aí. O Márcio, ele diz aqui que foi uma tragédia anunciada para ele, na opinião dele, que a torcida realmente avisou, tentou se manifestar de alguma forma sobre o elenco. Agora, ô João, você acha que realmente o elenco é um elenco fraco, é um elenco bom, é um elenco regular?
essa sua opinião sobre o elenco do Maringá, já que o Márcio levantou essa bola aí. Cara, nos jogos treinos na pré-temporada, o elenco estava jogando bem. Os resultados, a gente não conseguia assistir, mas os resultados que passavam para a gente, os resultados que nós tínhamos das partidas, eram resultados bons. E eu acho que não é que o elenco é ruim. O elenco, ele carece de algumas peças. Os jogos passados, nós víamos um buraco entre a defesa e o ataque. O meio de campo, aquele buraco gigantesco, a bola ia sempre por cima. Por mais que o 25 ficou muito tempo parado, sem jogar por lesão, nós víamos que ele estava um pouco lento, pesado. Ele não estava gordo, ele estava pesado. Então nós vimos que ele não tinha aquela movimentação no ataque, não conseguia se apresentar. Quando ele vinha fazer a parede, a bola chegava na direita ou na esquerda para cruzamento, não tinha um centroavante ali na área, porque ele não conseguia chegar. Então, acho que não é que o time, o elenco seja ruim. Eu acho que precisa de algumas peças para acrescentar esse time para melhorar o ataque. Porque às vezes a bola chega ali no canto, do lado, eles cruzam a bola, não tem ninguém que entre no segundo pau, não tem ninguém que entre para cabecear. Isso está fazendo muita falta. E hoje tentou entrar com o Bassani no meio de campo para ver se tinha mais criação ali no meio, se melhorar a movimentação do ataque, e infelizmente isso não aconteceu, por culpa do Bassani, que não jogou bem, e principalmente do Mirandinha, que eu achei que também não entrou bem no jogo, e que não vem entrando desde o jogo contra o Curitiba. Agora, Vitor, o campeonato ele é curto, ele é tiro curto, e com esses resultados, lógico que às vezes acaba sobrando mais para o treinador do Maringá, para o Marcos Soares. Só que também uma mudança agora de treinador pode ser que não dê tempo do próximo também engrenar vitórias aí, como todos esperam. Vale a pena mudar o treinador ou permanece com o mesmo, vendo que o campeonato é tiro curto? É uma incógnita essa pergunta, né? Porque é um campeonato a tiro curto, né? Como a gente sabe, a gente vê que são poucos jogos, mas também em questão de resultado de jogo, a gente não viu muita coisa ainda. Não teve o primeiro jogo que foi um pouquinho melhor e depois baixou muito o rendimento. Então, essa pergunta é uma incógnita. Na minha opinião, vai muito do feeling, da visão da diretoria e de quem acompanha no dia a dia. Eu acho que assim, se eles têm confiança de que fizeram uma boa contratação, de que tem alguma coisa ali nos treinamentos que pode ser visto com o tempo, porque a gente sabe que o futebol não muda tudo de um dia para o outro. As comissões técnicas precisam de tempo para colocar o seu estilo de jogo, né? Então a gente acredita que, de acordo com essa visão da diretoria, se tiver vendo alguma coisa positiva, mantenha o técnico e a comissão técnica para tentar obter esses resultados. Agora, se não tem alguma coisa positiva nem nos treinamentos, aí eu acho que seria importante mudar. Pelo que a gente vê nos jogos, que eu particularmente não acompanho treinos, não posso falar do dia a dia do clube, é uma situação complicada, porque nos jogos a gente não viu bons resultados e bons jogos, né? Principalmente contra o Rio Branco e contra o Curitiba, e nesse jogo de hoje eu achei que o time foi mal, mesmo com as mudanças. Mas na minha opinião, vai muito da diretoria e de quem acompanha o dia a dia do clube. E, Giovanni, pelo que eu fico sabendo, pelo que alguns jogadores que eu tenho contato falam, os treinamentos são bons. Ele é um bom técnico, que o time está treinando bem, só que isso não está indo para o campo, não está indo para o jogo. E, infelizmente, hoje nós não temos acesso mais aos treinos por conta da pandemia. Então, a gente só vê o que acontece nos jogos. E a impressão de que os treinamentos estão sendo bons não chega até a gente, porque aquilo que a gente vê em campo, aquilo que a gente vê que a gente assiste, não é agradável. Agora, Pedrão, se você tivesse duas contratações para fazer por elenco, quais posições seriam essas contratações e por quê? Cara, eu acho que um atacante de área seria a minha primeira contratação, e um camisa 10 também. Não um camisa 10, na verdade, porque eu acho que o Bassani é um bom jogador, mas um meia mais ofensivo, além do Bassani. Porque a gente sabe que vinha jogando com uma postura muito defensiva nos outros jogos. Quando o Bassani entrava, realmente melhorava. A gente vê que o Maringá não tinha medo de atacar.
o time confia nele, confia no passe dele. Agora é aquilo, o time que tem essa proposta de jogo, de sair jogando, primeiro, precisa de zagueiros laterais que saibam sair jogando. Porque se essa é a sua proposta, e por mais que o Áquila, que Vilar, que todos os nossos zagueiros sejam bons zagueiros de marcação, tenham ido bem na segunda divisão, pode não ser o estilo deles, o estilo de sair jogando. Então, claro, você não pode dizer que um zagueiro é ruim porque ele não sabe sair jogando. Não, às vezes não é o estilo, não é o que ele treina, não é o foco dele. Agora, para esse estilo de jogo, a gente precisa de uma linha defensiva que saiba sair jogando com qualidade, porque senão não vai adiantar. A gente já viu no jogo contra o Londrina, no jogo contra o Curitiba, que a gente pecava nos passes, no primeiro passe ali, na saída de bola, e você, com a defesa toda aberta, dá uma bola para o atacante ali, ou é sorte, ou é muito mérito do goleiro mesmo, para que a bola não entre. E a gente sabe que um lance assim pode decidir um jogo. O Azures não me parecia um time que poderia oferecer tanto perigo assim para o Maringá hoje. É um time que adotou uma postura mais tranquila, sabia da igualdade ali de qualidade dos elencos, sabia que não tinha um nome tão poderoso igual Curitiba, igual Londrina, para meter essa pressão no Maringá. Mas tirando essa parte defensiva, eu acho que, já que entrando com o Bassani, né, que já é um meia mais ofensivo e 2 volantes não deu certo, eu acho que daria para tentar entrar com um volante e 2 meias mais ofensivos. Mas para isso a gente tem que ter esse meio ofensivo de qualidade. Se a gente pegar para ver aí os elencos do Maringá que mais deram certo, né, a gente tinha, por exemplo, em um ano, Max e Léo Maringá, ou o próprio Serginho Paulista e o Léo Maringá. A gente tinha Andrezinho e Max jogando juntos, que são jogadores muito ofensivos. E é claro, para isso a gente tem que confiar na defesa. Só que é aquilo, a gente sabe que os nossos zagueiros foram bem no ano passado. Se a saída de bola não é o forte, pelo menos na defesa, né, na marcação a gente pode confiar. Então acho que seria o caso de você apostar num time mais ofensivo e eles conseguem se virar lá atrás. E aí eu falo do camisa 9, né, ali para finalizar as jogadas, e eu não sei se o problema são realmente esses jogadores, tanto o Patricão quanto o 25, ou se é essa falta de oportunidades, né? Porque a gente tinha no passado Saraiva e Mirandinha, 2 jogadores de muita velocidade, com os quais a gente também não contava muito com o passe, a gente contava com a finalização do Saraiva, com as faltas que ele sofria, o Mirandinha a mesma coisa, eram jogadores muito visados. Agora um passe para um camisa 9, ou vem dos pontas, né, ou vai vir desse camisa 10 ou desse outro meio ofensivo. Então, eu acho que não tem muito como a gente avaliar se é falha mesmo do 25, se é falha do Patricão, ou se qualquer jogador que a gente colocar ali não vai dar certo, porque a bola não está chegando. Mas eu acho que um camisa 10 aí, né, um meio ofensivo, para estar do lado do Bassani, até fazer uma sombra, e um camisa 9 seriam essenciais. E, Giovanni, o Pedro falou ali saída de bola, e hoje a gente conseguiu perceber bastante erros na saída de bola do Maringá. A zaga tentou sair, errava alguns toques, errava alguns domínios, principalmente o Paredes. Ele perdeu uns 2, 3 domínios de bola ali na lateral, perdão, e que acabou complicando um pouco o Maringá. Então, a saída de bola é muito boa, mas precisa ser uma saída de bola mais qualificada. Eu pensei aqui, talvez tenha esperança. Carlinhos, pode ser a esperança do Maringá, Vitor? Pode, a gente sabe que é um jogador diferenciado, né? Teve uma carreira boa, tanto no Fluminense, no São Paulo não foi tão bem, mas a gente sabe da capacidade do Carlinhos. Ele pode ajudar muito nessa saída de bola no Maringá. Não à toa, ele já foi melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, já foi até jogador da seleção, né? Então, ele tem uma qualidade a mais. Pode ser que ajude muito nessa saída de bola, ali com o Casonati, que dá mais qualidade para o meio de campo. Também acho que precisa de mais alguém ali naquele meio campo que traga um pouquinho mais de qualidade, porque, como eu já havia dito, nos outros jogos tinha um espaço muito grande entre os volantes e o 25. Hoje diminuiu um pouquinho, mas não chegava tanto a bola no Patricão. Mas eu acho que com o Carlinhos ali, assim que ele puder estrear, né, eu acho que vai ajudar nessa saída de jogo, mesmo não sendo, justamente por os zagueiros não terem essa característica de saírem jogando com a bola. É isso aí, o Thiago Valenciano diz aqui, ó, esse é o pior Maringá no quesito elenco e campo que vi até hoje, tem de piedade.
Eu acho que, assim, o elenco, a questão do elenco, não é que o elenco é ruim, é que é um elenco jovem, é um elenco que é uma rapaziada que está jogando a primeira divisão de Campeonato Paranaense. E precisaria, ô João, eu vou mandar essa pergunta para o Pedro e para o João também. Precisaria de pessoas, de jogadores mais experientes no elenco, e já, o João já até falou sobre o que ele acha do elenco, se é fraco, se é forte, o que, que ele acha, mas precisava de mais jogadores experientes? O Pedro ou o João, quem quiser aí, manda bala. Beleza, vou começar então. Olha, eu acho que isso foi muito criticado pelos torcedores, por ex-jogadores, né? Essa falta de experiência do elenco. A gente entende hoje, né, a grande maioria das pessoas aí que acompanham futebol, que é necessário uma mescla de juventude com experiência. Eu acho que a experiência é fundamental, principalmente na questão da liderança no campo. A gente vê isso muito no Tadeu, um jogador que chegou ano passado, você pode falar, poxa, final de carreira, o que, que ele veio fazer aqui? E ele mostrou o que ele veio fazer, né? Foi artilheiro do campeonato e era um jogador que ninguém dava nada, sabe? Sabia que tinha uma qualidade, sabia que tinha todo aquele marketing em cima por ser um jogador de time grande, mas estava no final de carreira. A mesma coisa com o Carlinhos. Eu acho que ele é um jogador que pode dar essa voz da experiência, pode ser o cara que vai chamar a responsa ali no vestiário, seja para bater um pênalti, bater uma falta, para cobrar um jogador, para motivar um jogador. Então, acho que isso falta. Porque a gente vê assim, sabe? Você sabe ver o Carlinhos, um cara que já jogou tanto, já passou por situações de muita tensão, jogando Série A do Brasileiro, jogando num São Paulo, né? Como a gente falou, que era um São Paulo muito cobrado. Então, eu acho que ele tem bagagem para segurar essa tensão do Campeonato Paranaense. Uma bagagem que parece que está afetando muito o emocional dos jogadores do Maringá hoje, talvez por ser uma equipe jovem. E eu acho que, assim, jovem ou experiente, se o jogador tem qualidade, ele tem qualidade, sabe? Por exemplo, o nosso camisa 5, para mim, é um jogador excepcional. Ele marca muito bem, quando precisa chegar, ele chega. É um jogador que briga, você vê que ele tem muita vontade, ele discute com o jogador adversário, ele briga por toda a bola. Então, para mim, é um cara que conseguiria, por exemplo, segurar esse meio de campo muito bem. Mesmo sendo um jogador jovem, ele chama a responsa. O que eu acho que não pode acontecer é um jogador jovem colocar, né, essa culpa que ele sente no fato de ser jovem. Porque ele é um jogador que treina como os outros, é um jogador que foi acreditado pela diretoria, porque se ele não fosse um bom jogador aos olhos da diretoria, ele não estaria aqui. Então ele não pode colocar a culpa nisso. Mas eu acho que falta, sim, experiência justamente para mostrar isso para o jogador jovem, sabe? Para não ficar de desculpa, para se esforçar nos treinamentos, nos jogos, mostrar, né, um cara com experiência, mostrar, olha, eu tenho a experiência que eu tenho, passei pelos times que passei e foi fazendo isso, não foi fazendo isso que você está fazendo hoje. Então, acho que essa cobrança vem dos jogadores mais experientes e realmente falta. O Froime, grande Froime, nosso comentarista da MFC TV, meu xará também fala que ó, o Kevin pode melhorar esse meio de campo, ele foi bem ano passado. Não sei se o João vai lembrar, né, mas o Kevin ele entrou em alguns jogos ano passado, foi bem realmente, jogou no meio de campo, ele é um jogador que chega bem na grande área, chega bem perto do gol. Pode ser uma alternativa, né, João? Pode ser uma alternativa, ele entrou no jogo passado, acho, na direita, ali mais na frente. Eu não achei que ele jogou tão bem assim, até conversei com as pessoas, mas é aquilo que a gente estava falando agora, é um garoto. E respondendo a sua pergunta antes sobre se precisa de alguém mais velho, sabe uma pessoa, o que eu sinto falta ali no Maringá? Aquele xerifão, aquele cara que se impõe, que é o centro para os jogadores se espelharem para que eles não sintam tanto baque assim. Por quê? O time Maringá é jovem, como nós falamos, e não está num momento muito bom. Então, os jogadores eles vão sentir. Porque eles não têm tanta experiência assim. Então, a gente precisa. Eu torço muito para que o Carlinhos seja esse cara, mas não dá para a gente colocar toda a esperança nele sendo um lateral. A gente precisava de um xerifão ali para o meio, um cara que chamasse a atenção e que ajudasse essa molecada dentro de campo. É isso aí. Bom, chegando aí já quase meia hora de live, eu queria agora mandar para vocês nossas considerações finais. Foi um dia pesado, um dia cansativo, de tristeza, né, por ver o que aconteceu de fato, levar 3-0, ninguém fica feliz, né, levando 3-0,
mas há ainda esperança e há tempo, né? Há tempo de mudar, há tempo de ver o que pode ser mudado antes que algo pior aconteça. E você mudar, você pode conseguir coisas muito melhores, né, Victor? É isso, é isso. A gente, como vocês já disseram, tem Bassani, tem qualidade, o Mirandinha, o próprio Casonati, então tem jogadores individualmente bons. Precisa encaixar o time, precisa encaixar os onze titulares, definir primeiramente, né, agora se vai continuar com 2 volantes e um meia, se vai voltar o Sheldon para fechar com os 3 volantes, se vai ser o 25 ou o Patricão de titulares, se ali na zaga precisa de alguma mudança. Eu acho que o principal ponto é definir isso. E a partir daí você ir treinando, como o João falou, quem acompanha vê que tem alguma coisa sendo feita, vê que os treinos são bons. Então, com o tempo, vai melhorando o time, vai pegando, vai se adaptando ao campeonato, e aí sim você pode ir conquistando resultados. Que nem a gente já comentou, falta um pouquinho de confiança. A gente vê que depois que tomou o primeiro gol e depois que tomou o segundo, deu uma baqueada total. O time não tinha força para se recuperar. Eu acho que vem muito isso da confiança, um pouco da falta de experiência também. Então, eu acho que com o tempo a gente pode conseguir acertar esse time. Tem algumas peças boas ali para fazer esse time jogar, para conseguir melhores jogos e principalmente o resultado. O Ícaro Miranda diz aqui, ó, se o time continuar da forma que está jogando, acredito melhor colocar um falso 9 com mais mobilidade em vez de Patricão e 25. É isso mesmo, Pedrão? Você que é um visionário taticamente do futebol, hein? Cara, eu acho que mobilidade com certeza daria, mas essa mobilidade não pode cair toda em cima, nessa responsabilidade de mobilidade em cima dele, porque eu acho que isso vai muito pelas pontas também, que os pontas são jogadores de velocidade, que, assim, pensando bem, a gente tem um Patricão ou um 25 na frente, que são jogadores fortes, a gente pensa na bola chegando neles, eles abrindo essa bola na lateral, porque o lateral vai abrir espaço, tanto para ele entrar na área, quanto para ele dar um pique falso e estar lá na entrada da área para bater para o gol, para os meias chegarem também. Então, eu acho que se a gente quer um time mais rápido, isso não pode cair só em cima do nosso atacante central, né? Até porque eu precisa desse cara definidor de jogadas, né? Como a gente tinha o Tadeu ano passado, por exemplo. Não dá para a gente jogar com 3 jogadores baixos e rápidos na frente, porque senão vamos perder todas as disputas aéreas. A gente sabe que zagueiros são sempre muito altos, muito fortes, os goleiros também. Então, eu acho que seria uma mudança de estilo de jogo mesmo, sabe? Talvez usar tanto o Patricão quanto o 25 nessa posição de falso 9, trazer mais para frente, só que isso ia requerer também certa velocidade para que depois de receber o passe do Bassani ou de algum outro meio campo, ele possa tocar essa bola para as pontas e com velocidade entrar na área, porque não vai adiantar também ele tocar essa bola e ficar parado. Então, eu não sei se é uma característica que dá para explorar tanto do Patricão quanto do 25, e também não sei se trazer um jogador diferente vai mudar isso, porque é difícil, a gente sabe que não são baratos jogadores de qualidade, né? A gente sabe que se você vê um jogador muito bom, ele não vai estar sendo disputado por um clube só. Então a gente vai ter que desembolsar uma boa grana para contratar. E pegar um atacante que seja alto, que seja rápido, que seja forte, é uma coisa difícil. São muitas qualidades em um jogador só. Então a gente sabe que não vai ser só o Maringá que vai estar atrás dele. Eu acho que o Patricão ele tentou fazer o falso 9 no jogo passado. Ele vinha muito fazer a parede, ele recebia, fazia a parede, e ele não tinha força para chegar na área no cruzamento. Então a gente já percebeu que o Patricão não, o 25, perdão, o 25 no jogo passado. A gente percebeu isso no jogo passado, que ele vinha um pouco mais para a entrada da área, mais para frente, fazia a parede e não conseguia chegar para cabecear. E eu hoje, conversando com vocês no grupo, eu falei que eu acredito que seria uma boa escalação 4-4-2, com 2 atacantes rápidos na frente. Poderia ser o Mirandinha e o Vinícius ali na frente, 2 meios de campo armador, Bassani e o Kevin, e os 2 volantes ali. E mais o Casonati. Então eu acho que mudaria o esquema, mudaria o jeito de jogar, traria uma maior velocidade para os jogadores, fazendo o facão na frente, e tendo esse lançamento dos 2 meio-campistas mais armadores para eles entrar na velocidade.
Então eles poderiam receber esse lançamento e entrar na diagonal. Então eu acho que seria um estilo de jogo diferente, seria um estilo de jogo que o Maringá não tentou ainda e que pode trazer algum efeito mais para frente. É isso aí. Então, você que está acompanhando a live aqui agora, lembre-se de deixar a sua inscrição no nosso canal do Somos Maringá FC, ajuda muito a gente. Deixa o like também aqui para você que está acompanhando agora. O Lucas Arnone diz aqui, ó, time com 3 volantes é osso também. Quando de repente precisa ganhar, né? Você precisa abrir mão disso aí. Mas hoje o Maringá já não foi com 3 volantes, né? Hoje o Maringá só foi com o Parrudo, foi com o Casonati e soltou o Bassani para fazer a correria ali. O problema é que isso também não foi necessário. Será que há algum outro problema que deve ser corrigido? Ou hoje foi um dia típico que realmente acontece? É futebol, não tem como ganhar todos. Mas foi essa escalação que o Maringá hoje não entrou, portanto, com 3 volantes. Pedrão, dá um recado para a torcida aí, para a torcida não desanimar não, pô. Tem muito campeonato ainda. É isso E aí, suas não pode considerações desanimar. finais também. Eu acho que a gente começou certos campeonatos assim também. Eu lembro no ano de 2015, que foi um dos nossos melhores campeonatos. Para mim, o melhor elenco que a gente teve. O elenco chegava muito. Infelizmente, a gente sofreu outra decepção nos pênaltis contra o Londrina, mas era um elenco de muita qualidade. E o campeonato não começou ruim. Não começou bom, começou ruim para o Maringá. Então, desistir a gente não pode, sabe? A gente pode achar um pontinho, ou quem sabe 3, contra os times da capital, como aconteceu naquele ano, no 2-1 contra o Atlético. Eu acho que vale sim a mudança, porque se do jeito que está, com a formação que está, não está dando certo, a gente não pode se manter assim. Eu acho que a torcida tem que cobrar, sabe? Claro, sempre com muito respeito aos jogadores, à comissão, mas tem que cobrar, porque a gente sabe que Maringá precisa de futebol, tem torcedores apaixonados, e eu acho que o que o Maringá está fazendo, sabe, essa instabilidade principalmente, dos elencos montados, de subir para a primeira, cair para a segunda, afasta muito o torcedor do estádio, faz o torcedor perder confiança. Então acho que a diretoria tem que ter isso em foco também, de valorizar esses torcedores que estão aí, muitos desde 2010 acompanhando, e para isso, eu acho que o primeiro passo é montar um time competitivo, e eu tenho certeza que o Maringá tentou fazer isso, mas se fez e não deu certo, é hora de mudar, não pode ficar estagnado, não pode ficar do jeito que está. E eu acho que com mudanças, né, talvez não as que a gente falou, mas alguma mudança, o Maringá pode ir para frente, porque do jeito que está, realmente eu não vejo uma perspectiva boa. Sua vez, João, de injetar um pouquinho de ânimo na torcida para não desistir daqui para frente. Não, eu acredito bastante. Tem 2 jogos muito importantes, que é contra o Cascavel CR e contra o Toledo, que são 2 postulantes a rebaixamento, como todos já sabem, todos que já acompanham. Então, precisamos vencer esses 2 jogos. Eu acho que o time Maringá tem muita chance de vencer esses 2 jogos e beliscar pontos dos rivais, Cascavel UFC, o Cianorte. Então, eu acho que o Maringá tem chance, tem muita chance ainda, e eu acredito bastante no time. Como o Pedro falou, precisa de mudanças, como nós falamos, precisa fazer alguma coisa para melhorar a equipe, porque se continuar do jeito que está, decaindo como está sendo nas outras partidas, porque começou muito bem na estreia, o primeiro tempo contra o Curitiba foi muito bom, não, foi bom, só que no segundo tempo já não foi um jogo bom, e de lá para cá só vem caindo. Então, precisa mudar, porque nós ainda acreditamos e vamos continuar torcendo. É isso aí, Vitor, a última palavra é sua. É isso, eu acho que o que a gente viu até agora não agradou muito a torcida, né? Não agradou a comissão técnica também. Tem perspectiva de mudança, pode mudar sim. A torcida tem que criticar, como eu disse, sempre com respeito, mas também vai estar ali para apoiar, para torcer na hora que a bola estiver rolando. E eu acho que tem perspectiva de mudança sim. Eu acho que vale insistir nesse jogo com o Bassani de 10 ali jogando, para tentar diminuir essa diferença de espaço que teve entre os últimos jogos. Hoje já não teve, o resultado foi negativo, mas eu acho que vale a mudança, não é porque perdeu do jeito que perdeu hoje que tem que trocar tudo, que não adianta insistir nessa estratégia de jogo.
porque com 3 volantes também não funcionou, mas ainda, como a gente disse no começo, tem muito campeonato pela frente, tem alguns adversários diretos que a gente vai enfrentar nessas próximas rodadas, e a torcida vai estar aí para apoiar, e precisamos de um pouquinho de confiança, de respaldo dos jogadores para poder mostrar o futebol. É isso aí, então todo mundo que chegou até aqui, muito obrigado pela participação, por assistir. Lembre-se de se inscrever, deixar o seu like, manda para os seus amigos, manda para todo mundo que está desconfiado aí do Maringá, que nós vamos sair dessa aí, já vai começar do próximo jogo, que a gente não sabe quando que é, mas vai ter vitória. Próximo jogo no Lee Davis, se for no Lee Davis, vai ser vitória. Muito obrigado a todos e uma boa noite, valeu!